Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. Hoje é um dia muito especial para nós da TV UFG, porque este programa, ou melhor, este episódio vai ser o primeiro de muitos. E a gente vai receber aqui entrevistados especiais e vamos conhecer como o saber científico pode ser útil para as nossas vidas. E você quer entender como é feito Viver Ciência? Pois é, a gente vai mostrar para você uma pesquisa produzida na UFG com reportagens e quadros especiais também. O tema desta pesquisa vai ser debatido com convidados que já estão aqui com a gente e os nossos entrevistados de hoje já estão nos estúdios da TV UFG. A professora Divina das Dores de Paula Cardoso, que é pró-reitora de pós-graduação na UFG. Tudo bem, professora? Tudo bem. E também com a gente o professor João Carlos da Rocha Medrado, coordenador geral de pesquisa da Pró-Reitoria. Olá, professor, tudo bem? Boa tarde. Bem, em todos os episódios do Viver Ciência, a nossa equipe vai mostrar para você diversos campos do conhecimento. É importante registrar isso, viu? Vamos mostrar como a ciência chega até você de maneira muito simples e como a pesquisa feita aqui na universidade pode trazer benefícios comuns para todos. E olha só, também a respeito do saber científico, você vai poder fazer perguntas para os nossos entrevistados do Viver Ciência e sugerir também como os estudos podem melhorar a sua vida, a vida de quem está ao seu redor e, por que não, melhorar o mundo. No programa de hoje vamos entender o que é ciência. Veja a visão agora de quem convive com ela todos os dias. Há quem diga que ciência é tarefa de pesquisador, mas muito do que se faz em laboratório pode ser realizado em casa mesmo, de uma simples experiência a inventos que facilitem o dia a dia. Ciência vem do latim scientia e do grego episteme. Etimologicamente significa um saber certo, seguro, que pode ser comprovado, que pode ser demonstrado. Para os antigos, de um modo geral, scientia e episteme é tudo aquilo que se diferencia da doxa, ou seja, aquilo que se diferencia da opinião. Diferentemente, a episteme, a scientia, é aquilo que possibilita uma reunião e algo que pode ser comprovado nessa reunião. Ou seja, uma reunião de argumentos, de ideias que possui uma determinada organização. Logo, mediante essa organização, pode ser comprovado, demonstrado. Na academia, o ensino sistematizado ainda é restrito a quem vive neste universo. Mas, segundo este sociólogo, a ciência sempre será o maior auxílio para resolver questões e que trazer a ciência como retorno à sociedade é um grande desafio. A ciência, em nosso tempo, é principalmente a grande prática, a grande arte de se resolver problemas. Em outras sociedades, em outros espaços, em outros tempos, nós resolvíamos os nossos problemas com artifícios como a magia, como algumas práticas religiosas, como os rituais. Hoje, a humanidade, não apenas ocidental, mas todos os países atualmente, tentam resolver as suas dificuldades, as suas limitações, as situações que entendem como problemáticas a partir dessa prática chamada ciência. E essa ciência chega à sociedade o tempo inteiro, seja na forma de descobertas, seja na forma de avanços medicinais, seja como aprimoramento de questões ambientais, de organização política. Então, de uma maneira ou de outra, essa ciência chega à sociedade. Bem, legal a gente ver um VT importante, uma reportagem que mostra esse conhecimento produzido aqui na universidade. E eu quero introduzir esse tema aqui no estúdio, fazendo uma pergunta à professora que está participando conosco aqui. Professora Divina, o que é ciência, não só do seu ponto de vista, mas também a partir da sua área de atuação aqui na Universidade Federal de Goiás? Bom, nós vimos pelo VT, opiniões a respeito do que é ciência. E na minha vivência acadêmica e de pesquisadora, eu considero que ciência é a arte de produzir conhecimentos. Conhecimentos esses que podem ser novos ou que podem apenas agregar ou confirmar outros conhecimentos. E esses conhecimentos que tentam, no seu bojo, responder
às indagações do nosso planeta, por exemplo. Não só do ponto de vista das leis que regem esse planeta, mas também do ponto de vista daqueles que o constituem, seja do reino mineral, seja do reino animal, seja do reino vegetal e hominal. Então, é o que o homem faz, é tentar compreender o mundo em que ele está imerso, e não só no seu planeta Terra, mas em todos os planetas que fazem parte da nossa galáxia. Então é um conjunto, né, de conhecimentos que vão sendo sedimentados, que vão sendo comprovados. Como bem nós ouvimos, vão existir perguntas. Essas perguntas devem ser respondidas, terão que ser respondidas para o desenvolvimento do homem. E isso vai se somando e vai constituindo a ciência que nós temos, desde a anterior, a passada, a contemporânea e uma futura. E, do meu ponto de vista, eu sou eminentemente experimental, porque eu sou da área, né, da biologia, saúde, eu sou microbiologista, sou virologista, e trabalho com os menores micro-organismos que existem, que são os vírus. Portanto, é absolutamente tudo experimental. Mesmo que eu não os veja, eu posso vê-los com a microscopia eletrônica, mas mesmo que eu não os veja, eu consigo fazer ciência pela utilização deles, pelo seu material genético. Eu sou capaz de responder perguntas com relação a eles, e que dão respostas para a sociedade. Então, ciência, para além de responder questões, para além de agregar conhecimentos ou gerar conhecimentos novos, ela tem que ter, principalmente, e sempre teve, mas hoje com a demanda muito maior, tem que atender a sociedade. Tem que atender, e quando eu digo sociedade, não é só a sociedade humana, é o conjunto que compõe este planeta Terra, no qual nós estamos imersos. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito disso, né, desse retorno da ciência para o bem comum, né, da sociedade como um todo. Mas, professor, inclusive eu quero compartilhar com o senhor uma frase que um outro pesquisador da UFG falou com a gente, que a ciência é como uma criança que pergunta por quê e por quê. Seria esta a questão, o grande X, que transforma a ciência em algo que revela para nós bens para gerações e gerações? Com certeza. A curiosidade faz parte do ser humano desde que o tempo é tempo. Estamos aqui nesse planeta, como a professora Divina falou, cuidamos dele da nossa forma, bem ou mal, mas estamos sempre, geração a geração, produzindo conhecimentos, tentando responder às questões e propondo por questões também. O ser humano propõe muitas questões e vai em busca disso. Nós tivemos, por exemplo, do ponto de vista de cosmologia, tivemos vários modelos. E um modelo antigo, que a Terra era o centro, e isso veio evoluindo, veio a mecânica de Newton, que dá respostas em ambientes pequenos, mas logo se viu que não é adequada a ambientes maiores, onde a luz se curva, etc. Então a própria ciência evolui. É claro que eu sou matemático, na minha área, eu sou mais teórico, professor Divina, né, meu trabalho é mais de gabinete, e buscamos dar respostas sempre muito consistentes a todas as questões. Né? E mesmo na minha área, nós temos algumas imprecisões. Imprecisões essas que vão sendo aperfeiçoadas e vão sendo melhoradas no futuro. Nós temos questões que já têm cerca de 200 anos que estão sem respostas ainda. O próprio ser humano, para ser entendido e para se entender, ainda precisa de uma matemática muito mais fina do que a que dispomos atualmente. Embora tenhamos diversos, e o Brasil, nesse ponto, é um dos países que tem a matemática como uma ciência mais internacionalizada entre todos aqui no Brasil, mas ainda assim temos muito a caminhar. E isso acho que é o que move o ser humano, é justamente isso, é esse aporte de conhecimento, essa necessidade básica, é uma necessidade básica do ser humano em estar crescendo, em estar se aprimorando. Acho que o próprio entendimento em si é o grande motor que movimenta o ser humano na Terra. Até porque, respondida uma questão, aquela resposta gera uma nova questão. Então, é um encadeamento, né, de questionamentos
que precisam ser respondidos. Como disse o professor João, às vezes não é respondido hoje, mas ele é respondido daqui a 30, 40 anos. Mas é uma questão posta e que tem que ser respondida. E que não é absoluta também, ela Não. vive em evolução Ela vive constantemente. em evolução, ela vive até independência das novas demandas que vão surgindo. Então ela tem que se adequar às novas condições e circunstâncias. E olha, daqui a pouquinho a gente vai falar com vocês dois aqui no estúdio a respeito de como os alunos da graduação já podem iniciar a sua carreira científica. Mas eu quero falar para você que você pode participar do Viver Ciência. Mande uma mensagem para o nosso e-mail, um Facebook também, ou Twitter. Acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência volta daqui a pouco. Continue conosco nesta experiência, viu? Não sai daí. A ciência ela deve ser vivida enquanto existir vida, porque é muito importante a ciência é em termos da educação e de tudo mais. Viver a ciência é muito importante. Estamos de volta com Viver Ciência. Esse é o primeiro episódio de uma temporada, agora claro, o primeiro de muitos, e a gente está discutindo aqui no estúdio a respeito do conceito de ciência e como ela pode ser aplicada na vida das pessoas. Professor João Medrado, eu não fiz a mesma pergunta para o senhor no bloco anterior, mas vou fazer agora. Para o senhor, no seu conviver dentro da universidade, o que seria ciência? Ciência é basicamente um conjunto de informações que são validadas pela sociedade e mais especificamente pelos próprios pares onde está sendo desenvolvido. Então, só para especificando, por exemplo, exemplificando, da matemática, tudo que aquilo que eu gero, que eu faço, pesquisa, isso tem que ser validado por meus pares para vir a ser publicado. E sendo publicado ainda não é a fase final. Isso é que obviamente vai ser usado por outros pesquisadores e porventura pode vir a ter ou não algum problema. Mas a ciência, basicamente, ela tem que ser validada para que permaneça e possa ser utilizada por gerações futuras. Então, ciência, basicamente, é isso, é o conhecimento validado. No Viver Ciência, o nosso foco vai ser o conhecimento acadêmico, mas vamos entender também como ações cotidianas utilizam o saber científico. E para provar que a prática da ciência está mesmo presente no cotidiano, vamos conhecer a história do ex-procurador da União, João Garrote, que dedicou anos de sua vida a criar coisas que facilitassem os afazeres domésticos. Eu invento desde a tenra idade, desde criancinha eu invento, toda a vida. Eu que construía meus brinquedos, eu morava em fazenda, então eu que construía os estilingue, arapuca. Até falo o seguinte, que a invenção ela advém da necessidade. A necessidade é a mãe das invenções. Tem de tudo. Um tacho que move o fundo do recipiente com uma hélice que funciona através de energia elétrica. Nem precisa a cozinheira ficar mexendo com receio de que o doce queime. Mas o que o seu João mostra com muita empolgação é este, digamos, serrote elétrico. Outro invento que utiliza a eletricidade para diminuir o tempo na serragem da madeira. Eu já estou ficando velho, então à medida que eu vou serrar uma coisa, o braço começa a doer. Só vou arrumar uma máquina que serra para mim sem eu fazer muita força e desenvolver essa máquina. Ciência é a arte que nos dá a condição de chegarmos ao nosso objetivo, aquilo que nós desejarmos fazer. É isso aí. A gente tem que ter conhecimento da ciência no todo, para você como fala, visualizar com maior clareza aquilo que se propõe a fazer. Nós devemos relativizar um pouco o conceito de ciência. O que eu quero dizer com isso é que existem saberes outros que não estão necessariamente associados à academia. Esse é um ponto pacífico. Não é? A cultura popular, os saberes locais, todos eles produzem conhecimento, produzem um tipo de conhecimento. A academia, as universidades, elas produzem um outro tipo de conhecimento. Um conhecimento racionalizado, sistematizado, a partir de metodologias, a partir de um tipo de racionalidade muito específico. Eu acho que o fundamental é estabelecer conexões, estabelecer uma região em que esses dois campos, essas duas esferas do conhecimento, então o saber científico e o saber local, a cultura,
eles possam dialogar. Até as crianças têm contato com a ciência. Nesta escola estadual, o saber científico é ensinado desde cedo. Neste espaço, que funciona como laboratório, acontece uma das aulas mais esperadas da semana. A curiosidade é o que faz cada um dos alunos tocar, observar, questionar a função de cada item do laboratório. Bom, eu vejo que com aula prática, o menino acaba se interessando mais pelo assunto. Deixa de ser abstrato, que é aquele assunto estudado na sala, no livro, que chega a ser maçante. Quando a gente traz para cá e mostra na prática o que eles estão vendo no livro, eles ficam mais interessados. E o dia que os meninos entraram para a sala de laboratório, que eu falei das normas de segurança que tem que seguir, e fui mostrar no microscópio de verdade, que daí a gente adquiriu o microscópio de verdade na escola, aí eles olharam para mim e falaram: professora, acho que eu quero ser cientista. Então você começa a ver o interesse deles por essa questão, né? A diferença que tem do ficar só no blá 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 e você mostrar aquele assunto na prática ali, que pode ser algo diário da vida deles, para eles trabalhar com aquilo ali. O cientista é mais ou menos como uma criança de 4 anos que pergunta por quê, que nunca larga essa fase da vida. É aquele que, portanto, sempre quer saber mais, não fica satisfeito com o aparente, sempre quer buscar mais sobre a sociedade, sobre a natureza, sempre quer extrair o máximo do mundo e da sua sociedade. A invenção advém do sonho. A pessoa que sonha, ele consegue, através da ideia, materializar aquilo que ele sonhou. Olha, aproveitando essa frase do seu João Garrote, o invento advém de um sonho. Isso tem a ver com ciência também? Construir ciência, o saber científico é sonhar também, professora? Eu acho que é um sonhar também. Todos os seres humanos, eles têm tendências, têm vocações. Essas tendências e essas vocações, elas podem se concretizar ou não. Mas, de toda sorte, por trás dessa tendência e dessa vocação existem sonhos. Existem sonhos que se traduzem nos objetivos de suas vidas. Então, quando uma criança acha que vai ser um cientista, normalmente ela vai perseguir o ser cientista. Durante um certo tempo da vida das crianças, elas querem ser muitas coisas. Mas pode existir algo que realmente é aquilo que vai lhe entranhar no seu íntimo, no seu ser, e aí ele vai caminhar para isso. Quase que automaticamente, a não ser que a vida lhe dê alguns reveses, ele vai perseguindo aquele sonho. E ele chega onde ele pensou que ele deveria chegar, ou que ele queria chegar. Então o sonho, acho que está sempre porque é um objetivo do indivíduo, do ser humano. E qual é o papel do professor na sala de aula, dentro da academia, nessa construção do sonho do aluno? O professor tem um papel primordial em toda essa cadeia de formação do ser humano, formação do pesquisador. Ele tem sempre que aproveitar de toda a experiência dele próprio, como também da experiência que seus alunos, os seus orientandos que sejam, dispõem naquele momento, para que possa dali mover essa imensa roda que é o conhecimento, que é gerar conhecimento, que é aprender, que é viver ciência. Eu acho que o título do programa é muito proposital, é muito interessante. Então é isso, o professor ele tem que ter essa empatia, tem que ter uma certa empatia com o seu público, de tal forma a de deixar que se possa, que os seus sonhos de cada um se torne uma coisa palpável, palatável e que sirva para gerações futuras, que sirva para a pessoa, que sirva para o seu próprio crescimento e conhecimento. Eu queria dizer o seguinte, a questão de ciência, eu disse que ciência é algo amplo, né? O termo ciência, para além do significado da palavra, é bastante amplo. E foi mencionado em alguns pontos já a questão do conhecimento tradicional. E o conhecimento tradicional, ele pode, na minha impressão, ele é ciência. É a ciência que nasce da observação a partir de uma curiosidade,
de uma necessidade e que leva a resultados do ponto de vista, vamos pensar em plantas medicinais. Quantas a nossa população tradicional, nossa comunidade tradicional, ela vem ao longo dos anos, dos séculos, utilizando das plantas para a sua vida diária. E hoje, a ciência tradicional, do ponto de vista da academia, vem demonstrando aquilo que já era dito, para que servia determinada planta, por exemplo. Ou determinados venenos de alguns répteis, por exemplo. Então, quer dizer, é complexo dizer que ciência é só aquilo que se tem uma questão e se vai responder, mas muitas vezes ela vem já de conhecimentos prévios e que vão ser agora, vamos dizer, sistematizados. É só uma questão de sistematizar metodologicamente uma questão. Mas o conhecimento tradicional, ele jamais pode ser esquecido. Agora, voltando agora para o tema da pós-graduação. Professora Divina, o que é pós-graduação, para esclarecer para quem está assistindo agora, o que é pós-graduação? Bom, pós-graduação é uma ampliação de uma formação. É uma ampliação e, ao mesmo tempo, é um afunilamento de um determinado ponto em que se deseja maior expertise. Nós temos diferentes tipos, né, de pós-graduação na universidade. Nós temos o que nós chamamos de especialização ou lato sensu. Nós temos os cursos de mestrado, tanto acadêmicos quanto profissionais, e nós temos os doutorados. Na verdade, cada uma dessas modalidades vão atender a um objeto. Um objeto que vai servir para a vida profissional daquele indivíduo, para a qual ele tem a tendência, mais uma vez, ou a vocação. Ele chegou até ali porque ele tinha, em algum momento da sua vida, delineado. E a graduação, que é o grau absolutamente importante e necessário, muitas vezes ela está um pouco, aliás né, ela é muito ampla. E na pós-graduação, para além de uma consolidação, permite que haja este afunilamento. Este afunilamento vai gerar aquilo que a gente chama dos cientistas nossos, em qualquer área do conhecimento. Nós temos, mais uma vez, ciência não é restrita à área de exatas ou de biológicas, ou de saúde, ou de tecnologia. Ciência é ciência. Não interessa tanto a área de humanidades, quanto qualquer outra as áreas tecnológicas, em todos citando humanidades, porque é a área que um pouco se opõe um pouco mais nas áreas tecnológicas. Mas todos fazemos ciência. Então, em qualquer destas áreas do conhecimento, o pós-graduando pode adquirir novas expertises e se capacitar para um mercado de trabalho, seja na academia, fora da academia. Isso que o Brasil precisa. Praticamente todos os cursos hoje nós temos 61 cursos, 61 programas de pós-graduação. São 83 cursos entre mestrado e doutorados, nas mais diversas áreas, basicamente em todas as áreas. Mas ainda temos algumas especialidades, né, que eu acho que talvez seja o mais adequado, que ainda não temos cursos de pós-graduação. Mas isso vem crescendo, de acordo com a necessidade do mercado. 20, 25 anos atrás, uma pessoa que tinha o ensino médio já estava de bom tanto o conhecimento que ele detinha. Hoje em dia, quem tem graduação já está sendo quase o mínimo. E assim, a sociedade vai ficando mais complexa, vai ficando a utilização da tecnologia, vai ficando mais diversificada, e faz-se necessário ter pessoas cada vez mais especializadas em vários assuntos, para que você tenha esse bom atendimento à sociedade e às próprias pessoas. Ok, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais Viver Ciência para você. Continue conosco.
Estamos de volta com o Viver Ciência no seu primeiro episódio, viu? E agora os nossos convidados vão responder perguntas, a participação do público a partir de agora. Eu queria saber como que funciona, de forma mais clara, o processo de inscrição em projeto de pesquisa, como que o aluno faz participar, para inscrever na pró-reitoria, não sei como que é direito. Aí, professora Divina, a resposta é sua, viu? Porque muitos alunos ainda têm dúvidas sobre em que porta bater, a quem procurar. Veja, e aliás, essa é uma coisa muito comum comigo. Eu recebo e-mails de alunos o tempo inteiro, mas assim, para a professora Divina, não para a pró-reitora, pedindo para entrar para a minha linha de pesquisa. Na verdade, quando o estudante chega na universidade, ele recebe eu diria cartilha, mas tem um guia de estudante, em que lhe dá as indicações de onde se localizam as principais atividades que poderão ser desenvolvidas. O estudante chega no seu curso, e no seu curso, ali é um estudante de economia, no seu curso, ou em áreas correlatas ao seu curso, ele começa a identificar professores, pesquisadores, com o qual eles possam, de alguma maneira, se vincularem. Essa é a maneira mais, vamos dizer, mais segura do estudante adentrar para o mundo da pesquisa. Porque na medida em que ele identifica, né, os seus possíveis professores, eles estão, ao mesmo tempo, começando a pensar como é que eles vão ter a sua vida acadêmica. Então, esta vinculação é a primeira que vai acontecer. É do estudante com um determinado professor. Hoje, como eu disse, tem os e-mails. Hoje é fácil. O estudante identifica um professor em algum momento. Nós temos um CV Lattes, que é aberto para o mundo inteiro. Os estudantes são muito mais rápidos que nós, então eles nos identificam com maior rapidez e eles falam diretamente com o professor. Por outro lado, enquanto na universidade, existem os programas, né? Um programa de iniciação científica, desenvolvimento tecnológico, o programa de iniciação à docência, o de iniciação de uma maneira geral, em todas as... E esses programas fazem editais. Esses editais são vistos por toda a universidade. Então, é mais uma vez, o aluno que ainda não acordou, assim que ele entra na universidade, a partir desses editais, eles têm a chance de fazer, e aí é o contato. Não adianta dizer que o aluno tem o projeto. Pode ter, é o sonho, é a pergunta, mas ela tem que caber dentro da linha de pesquisa ou da área de atuação do seu professor. Ele terá que ter sempre um professor para isso que é a universidade. Ok, então vamos a mais uma pergunta, a participação do público aqui no Viver Ciência. Eu queria saber se tem algum meio da gente obter mais informações a respeito desse processo de iniciação científica. Professor João Medrado, essa é para o senhor, viu? Como o aluno pode ter mais informação a respeito da iniciação científica? A iniciação científica, a professora Divina sempre diz, é a menina dos olhos da universidade. É um dos programas de maior sucesso do ponto de vista de formação do jovem pesquisador. Hoje em dia, o contato, a divulgação é feita tanto pela própria página da PRPPG, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, mas também diversas unidades, não diria todas, na Semana de Calouros, eles promovem vários encontros, onde dessas falas é justamente sobre iniciação científica. É onde o aluno, em geral, tem o primeiro contato. E em muitos deles nós somos chamados e vamos e buscamos colaborar com todo esse processo. E para este ano, nós estamos pensando em visitar as unidades e promover essa discussão maior no segundo semestre, de estar falando mais sobre iniciação científica e divulgando mais. Porque a universidade cresceu muito rápido, em todos os seus aspectos, em número de professores, em número de alunos. Então, eu acredito que nós tenhamos que ter essa tarefa a mais na questão de divulgação. Mas também a Pró-Reitoria está aberta. A qualquer estudante que adentre a Pró-Reitoria, ele será recebido
tanto pelo grupo da iniciação científica, como um todo, quanto pelo professor, ou por qualquer outro assessor, ou por mim. Está aberta a Pró-Reitoria. Ok, professora Divina Cardoso, professor João Medrado, quero agradecer muito a participação de vocês, viu? Obrigado por terem aceitado esse nosso convite. E o Viver Ciência é feito de fato para isso, para mostrar como a ciência pode ser útil na vida tanto acadêmica quanto também na vida de quem faz ciência no seu dia a dia e às vezes nem imagina. Muito obrigado pela participação. Obrigada, nós é que agradecemos. Nós que agradecemos. Olha, é isso aí, o Viver Ciência de hoje fica por aqui, mas para você que gostou dessa experiência, na semana que vem tem muito mais, viu? Voltaremos com mais um episódio e vamos trazer novidades para você, com o quadro Caminhos da Ciência, que vai orientar exatamente o interessado sobre iniciação científica. Vai mostrar também que é possível fazer pesquisa desde a graduação. Obrigado, então, por nos assistir a esse primeiro episódio do Viver Ciência. Agradecemos também aos nossos convidados e a você, claro, que faz deste programa, né, como bem se falou aqui, o programa que mostra a vida científica e também a aplicação e a utilidade disso na vida das pessoas.